Nocautecast 67, mais uma edição do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e hoje aqui na nossa segunda semana de quarentena, devido à situação, estou acompanhado dos meus amigos aqui. Em primeiro lugar, o cowboy do Nocautecast, Gabriel Satter. Fala, Gabriel, como andam as coisas, meu amigo? Ainda em quarentena, nos resguardos? Davi Carvalho, meu grande amigo, como é que você está? O número 1, pound for pound das charges pelo mundo. É sempre um prazer falar com você. Estou super animado para o programa de hoje, ainda mais por estarmos em quarentena, sem poder ter contato físico com nenhum amigo. Então, assim, realmente um momento muito peculiar que a gente está vivendo, mas nada como poder debater um pouco de MMA para a gente ficar mais feliz. Boa, cowboy. Com a gente também aqui, André G, diretamente de Minas Gerais. Fala, André, como andam as coisas por aí, por Minas? E aí, rapaziada, tudo certo? Vamos lá, mais uma semana, né? Cara, essa semana bem atípica, todo mundo aí fechado dentro de casa, né? Essa questão toda do coronavírus, mas é uma boa oportunidade também pra gente sentar, ter uma convidada legal, uma convidada de peso aí pra bater um papo com a gente desse esporte que a gente tanto ama e que a gente tá vendo aí algumas notícias meio controversas, né? Vamos debater bastante aí durante o programa. E como a gente não teve evento final de semana passado, não temos aí em vista algum evento pra gente possa comentar, vamos aproveitar para trazer um pessoal especial. E hoje com a gente aqui tá Evelyn Rodrigues, que é correspondente em Las Vegas, tanto pro Grupo Globo, pro canal Combate. A gente que é fã de MMA, a gente tá acostumado a ver ela nas transmissões do Combate. Evelyn, boa noite, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui do Nocautecast. Eu que agradeço o convite de vocês, Davi, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês e poder dividir, né, numa semana que tá uma quarentena, estamos unidos pela quarentena, poderemos pelo menos estar unidos também no nosso amor pelo MMA, né. Evelyn, pra gente começar aqui, você já tá há muito tempo nessa área do jornalismo, a gente conhece além do MMA, você sempre tá ou no Fantástico, ou no Bem Amigos, ou no Esporte Espetacular. Eu queria que a gente começasse um pouco da sua carreira. Você tem uma carreira antes do MMA bem vasta, já com grande experiência, mas como foi a sua introdução no MMA? Como foi o envolvimento, assim, que você chegou? Mas como você começou e como foi o interesse pelo MMA? Olha, sendo muito sincera, eu nunca achei que eu fosse trabalhar com MMA na minha vida. Na época das fitas de cassete, né, do Royce Gracie lutando, do UFC e tal, meu pai assistia em casa e eu não tava nem aí, né? É mesmo? Eu lembro que ele passava a madrugada assistindo e eu não sabia o que era, assim, eu nunca me interessei muito na época, ainda mais que eu tava na faculdade. Eu sempre tive uma vida meio, assim, corrida, sabe? Eu vim da periferia, né, de Osasco, eu sou de São Paulo, da Grande São Paulo, então minha vida nunca foi muito fácil, e até para conseguir fazer faculdade mesmo, eu tinha 3, 4 empregos. Então eu não tinha muito tempo para fazer nada, sabe? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu fiz Casper Libero, né, em São Paulo, eu tinha um emprego, eu tinha 2 estágios, eu trabalhava num banco e de final de semana eu era DJ e tinha uma banda. Então assim, imagina, que horas que eu ia dormir, né? Eu dormia 3, 4 horas por noite e assim, foi assim durante muito tempo. Em 2009, mais ou menos, eu trabalhava de uma empresa, de uma associação de material de construção, já fazia um tempo, que foi um dos estágios que eu tive desde que eu entrei no jornalismo. E Las Vegas era a cidade que mais construía no mundo. Então meu chefe me mandou pra cá pra fazer um estágio e eu queria aprender inglês, eu não falava inglês direito. E eu vim passar 3 meses e aí achei que meu inglês não melhorou muito, fiz um acordo com ele pra ficar 1 ano. E aí eu voltei pra ficar 1 ano. E quando eu voltei pra ficar 1 ano, eu comecei a perceber que muita coisa acontecia em Vegas e que ninguém sabia no Brasil. Então eu comecei a oferecer matérias que eu pudesse escrever enquanto eu tava estudando, sabe? E aí no meio dessa história aconteceu o UFC 126, que era um evento histórico com Vitor Belfort e Anderson Silva vindo lutar em Las Vegas. Era a primeira vez na história que você tinha 30 jornalistas vindo do Brasil pra cá. O UFC nem tava no Brasil ainda, na época o acordo de transmissão era com a Rede TV. Então eu lembro que eu consegui um contrato para ir, um freelancer, né, para ir cobrir esse evento, e aí a empresa que me contratou no final desistiu. Eu acabei fazendo a cobertura para um blog que era dentro do R7 na época. E aí, enfim, foi assim que eu caí de paraquedas no MMA.
Mas quando o UFC, na época o assessor do UFC descobriu que eu morava em Vegas, que eu era jornalista, que eu tinha experiência de assessoria de imprensa, que eu trabalhava no Brasil há muito tempo e tal, isso fez com que ele quisesse saber um pouco mais da minha experiência. E eu percebi que podia ali ser um caminho que eu pudesse seguir. Então eu tentei me aproximar do esporte, e como eu não sabia nada, eu lembro, olha só, a primeira entrevista que eu fiz, eu lembro que eu estava desesperada na academia do TUF, eu vi a Ana Issa na minha frente, e eu falei pra ela, olha, não te conheço, mas você parece que conhece tudo aqui. Eu tenho que fazer essas entrevistas aqui, eu preciso, se você puder me ajudar, tipo, e aí com o que ela me falava da pessoa que eu ia entrevistar, eu fazia 3, 4 perguntas. Então, assim, é muito louco como o mundo gira, né? Mas foi assim que eu caí de paraquedas, e a partir daí eu resolvi aprender sobre MMA, então fui estudar, me aproximei dos treinadores, né, principalmente os brasileiros, que sempre tem brasileiro nesse mundo, né, do MMA, então foi assim que eu comecei a tentar estudar o esporte, e aí eu tô em Las Vegas cobrindo MMA desde 2011. Que bacana. E você começou num evento que foi um dos mais importantes, pelo menos no MMA brasileiro, assim, foi o que marcou, né, um momento do MMA. Pra você, como que foi quando você falou que seu pai acompanhava, né, tinha as fitas, assistia, você não dava muito ali atenção. Mas, a princípio, esse evento teve um exponente ali que foi o Anderson e o Vitor, né? Pra você foi tranquilo depois absorver todo esse conhecimento, porque assim, tem um tempo dali pra trás, né? Que você meio que... Como foi? Foi difícil ter que buscar muita informação de um tempo só? Ou foi mais tranquilo porque todo mundo só queria falar de Anderson e Vitor? Como que foi? Cara, foi difícil porque aqui nos Estados Unidos, primeiro que assim, você não tinha mulheres muito trabalhando com MMA, né? Sempre tinha, era a Karen Bryant, que ainda tá até hoje, a Megan Olive e só, né? A gente tinha uma ou outra mulher trabalhando como câmera. Eu cheguei sem falar inglês direito, com sotaque que ninguém sabia de onde vinha. O UFC não estava no Brasil, então ninguém sabia, né, por que eu estava aqui fazendo matéria de MMA, apesar de ter muitos brasileiros que eram do esporte. Então, assim, o que aconteceu foi que primeiro eu precisava entender do que eu ia falar. Então, além de eu comecei a ir para as academias, eu dei que logo depois começaram a gravar um TUF aqui em Las Vegas, que era o TUF do Dominick Cruz contra o Uriah Faber, e tinha o Fábio Pateta no time do Faber. E o Pateta foi um dos caras que, no começo, como tinha muito treino, e meu marido, hoje, né, na época eu nem conhecia ele, mas ele trabalhava no TUF, fazendo áudio e tal, então a gente tinha muito disso deles terem um tempo de folga, assim, durante o dia. E eu pedia, pelo amor de Deus, deixa eu ia pros treinos, ver o pessoal treinando. Eu nos treinos, e eles iam me explicando, e eu fiquei assistindo, atazanando todo mundo que eu podia, pra eu entender o que tava rolando. Então eu ia pro treino de MMA, treino de jiu-jitsu, não sei o que lá, acompanhar sparring, entender a importância, porque no começo eu não tinha noção, assim, como que eu posso chamar isso de esporte, né? Eu tinha aqueles preconceitos que todo mundo tem, ainda mais sendo mulher, né? Esse negócio de, não, sabe, vão sair dando tapa na cara, soco na cara, o que é isso? Então eu fui entender por que era um esporte, como é que esse esporte, inclusive, ajudou um monte de atletas a saírem das drogas, né? A terem outros caminhos na vida. E tinha que aprender a parte técnica e também a história, além de tudo, né? O UFC me ajudou muito porque eles logo no começo, quando eu comecei a cobrir, assim, eu vi que ia ter outros eventos em Vegas, descobri que o UFC, pra você ter uma ideia, o escritório do UFC era do outro lado da rua da minha escola de inglês. Nossa! Era tipo do outro lado da rua. E eu morava muito perto, então assim, eu lembro que no começo todos os livros eles mandaram pra minha casa, eu comecei a ter as enciclopédias, a ler tudo, comecei a fuçar na internet, porque eu falei, bom, se isso é uma coisa que eu vou me propor a fazer, eu preciso entender do assunto, né? E até hoje eu não entendo tanto assim, sabe? Eu sempre quero aprender mais, porque tem muita gente que tá acompanhando há muito mais tempo do que eu, teve muita gente que eu não vi lutar ao vivo, e isso me dá uma dor no coração hoje, que eu não tinha essa percepção, sabe? Mas foi uma coisa que mudou o meu modo de enxergar o esporte e fez com que eu passasse a ver realmente que ali tinha um esporte que não era tão reconhecido e que poderia virar um esporte gigante no Brasil, e foi o que aconteceu logo depois, porque nessa época, como eu falei, foi essa luta que abriu as portas, que mudou os paradigmas, né, do esporte no Brasil. Nossa, dá gosto de ouvir a Evelyn falar, né? Que delícia É verdade, porque a gente vê a paixão nas palavras, né, dela quando ela começa a falar sobre o assunto. Eu queria saber, Evelyn, você que mora em Las Vegas e acompanha também todo esse material, né, que a mídia faz em cima do UFC aí fora, né? Digo isso porque acabei de voltar da Nova Zelândia e eu vi a ESPN fora do Brasil, né? E eu pude ver como eles divulgam
né, um card que no caso tinha o Adesanya, que era um atleta local, então tinha muita exposição de mídia daquele evento, né, lá na Nova Zelândia, né? Como é que você vê hoje em dia, assim, da época da gestão Zuffa e Irmãos Fertitas, né, para essa nova gestão WMG? O que você acha que houve de diferença? E como é que está sendo essa novo contrato UFC com a ESPN? Eu acho que tem uma mudada muito boa na questão do entretenimento, né? Você está vendo, eles fazem um trabalho maior de divulgação das estrelas. Não é mais muito como era um pouco antes, né? Que você tinha as pessoas que... Ranking hoje em dia já não serve muito para muita coisa, né? Eles querem as lutas, as pessoas que vão dar show. Isso é uma coisa que é muito trabalhada, inclusive na TV aqui, a forma como eles criam os atletas, né, os astros da região. Então eles trabalham de forma diferente. Um astro que, por exemplo, é de Vegas, eles vão trabalhar mais o cara de Vegas, o cara que sei lá, de um outro estado vai ter mais acesso e mais coisa com relação a ele. Eles trabalham mais os atletas locais, assim. E eu acho que acaba dando para mais gente aparecer, ao mesmo tempo que também não é muito justo no sentido de, né, não é muito o merecimento, mas aquela pessoa que tá, sei lá, com um recorde maior de vitórias, ou que tá crescendo mais ali na categoria, às vezes não consegue também, né, o title shot, que é o que a gente fala, né, que é a chance ao título. Mas mudou muito a forma. Hoje, o evento, a forma como é feito aqui nos Estados Unidos hoje, de bastidores que eu tô falando assim, sabe, é incrível a forma como eles organizam. Primeiro que você chega, as arenas aqui são prontas, né, igual o Brasil, coitado, que o pessoal tem que criar até os cabos, né, de fibra ótica, dependendo da região. Mas eles chegam, né, um dia antes já tá montado o octógono e tudo. Durante a transmissão, eles entram com repórteres de todos os lugares imagináveis, tipo assim, de dentro do octógono, na entrada do atleta, na arquibancada, no teto da arena, do lado de fora. Tudo quanto é tipo de movimentação de câmera você encontra. E aí você tem os repórteres deles tendo acesso, inclusive, ao vestiário, sabe? Momentos que a gente nem sonha, né? Porque é muito difícil de ter essa entrada que eles têm, né? Essa coisa de criar essa estrutura toda que funciona pro show, né? O show que tá no ar é o que importa. Então, isso dá uma força muito grande também na forma como eles mostram pro telespectador, entendeu? Que legal, hein? Nossa, hoje em dia, como o Dana White falou, né? Ele consegue operar todo um show de um escritório, né, base que eles têm em qualquer lugar, né, assim, seja em Las Vegas, né, é muito interessante ver os caminhos que a tecnologia tem trazido de benefícios pra gente hoje em dia, né. Sim, eles criaram aqui em Las Vegas no ano passado o UFC Apex, que é onde eles fazem o Contender, né, que é um tipo um complexo gigante, tem um octógono enorme, né, e aí tem todos os estúdios, eu acho que são 12 estúdios. Eles conseguem transmitir um evento dali para 12 países ou mais, entendeu? Com transmissão simultânea, com tudo que precisa. É um complexo, assim, que eu nunca vi igual, de verdade, assim. É como se fosse um mini Projac deles ali, entendeu? Que tem academia, que tem tudo, enfim. Do lado do UFCPI, que também é um centro super avançado de treinamento, né? Que você tem pesquisa científica, que está embasando, na verdade, uma série de outras coisas. Eu fiz produção para vários shows do combate, inclusive um que chamava... um que era sobre o UFCPI, né, sobre como os atletas, na verdade, utilizam o espaço e como a ciência está ajudando o esporte a evoluir e acompanhar a rotina, sabe, desses cientistas, o tipo de testes que eles fazem, como é que eles estão auxiliando os atletas no corte de peso, em melhorar treinamento. Tem vários programas, por exemplo, que o atleta acorda de manhã, faz o testezinho lá, já mostra se ele está, por exemplo, em overtraining ou não, se ele dormiu o suficiente, se não dormiu, se ele pode treinar, se ele não pode, enfim. Tem vários recursos agora que a gente não tinha no passado e que estão transformando e melhorando o esporte também, entendeu? E eles estão investindo nessa parte, inclusive, para garantir que os atletas consigam treinar, comer e ter uma performance melhor, né? E é muito legal, né, cara, a gente ouvir falar, assim, como a Evelyn traz, né, essas questões, assim, de como é o funcionamento do evento, de como são as estruturas, né, as diferenças que a gente vê, tanto daqui do cenário nacional para lá fora, até mesmo essas dificuldades que eles têm para trazer, quando trazem, né, os eventos para cá. E dentro disso eu queria saber, Evelyn, você começou lá em 2011, já está aí há bastante tempo, viu? Desde quando o John Jones, nesse evento que você estava, né, o John Jones nem era campeão, né, estava lá se consolidando para dar a sua corrida para o título. Hoje ele está aí anos e anos depois. Eu quero saber o que você viu
de todos esses anos que você tem acompanhado, o que você viu assim, de maior mudança nessa parte de cobertura? Se melhorou a estrutura, se melhorou, aumentou a quantidade de veículos, né, que transmitem o esporte? O que você vê assim, de evolução nesses quase 10 anos que você está dentro do MMA? Você lembrou bem, porque o Shogun, nesse evento, na verdade, foi desafiado pelo John Jones, depois que o John Jones venceu no UFC 126, né, que desafiou o Shogun, e teve uma coletiva de imprensa, que eu lembro que eu tava, que rolou esse desafio aí, logo depois o John Jones vence o Shogun e se torna campeão. Eu vi muitas estrelas surgirem, né, nesse período que eu tô cobrindo o UFC de quase 10 anos, e conforme as estrelas foram surgindo, a gente viu também que o evento foi se adequando, né? Eu acho que a entrada das mulheres no UFC foi uma coisa que marcou muito, porque eu acompanhei a Misha e a Honda, a Cyborg, essa galera toda antes delas entrarem no UFC, antes do MMA feminino chegar ao UFC. E eu lembro que eu fazia matérias até para revistas que, tipo, às vezes nem eram de MMA, sabe? Escrevi para TPM, para outras revistas super interessantes, revistas que não tinham nada a ver com o MMA, para poder falar de mulheres lutando. E quando elas finalmente chegaram no UFC, isso marcou muito. E com isso a gente começou a criar estrelas que transcenderam o esporte também, né? Acho que a Honda foi uma das primeiras a realmente sair do mundo. A gente já tinha a Gina Carano, que foi, né, há muito tempo atrás, em outra organização que era Strike Force, que tipo, realmente tinha ido pro cinema e tinha virado uma super estrela, né? Foi a primeira mulher a realmente trazer essa atenção toda, né, Hollywood e tal, mas a Honda realmente elevou o patamar, assim, muito, porque você tinha coberturas que eu lembro de lutas da Honda, no começo não, né, no começo ela era mais acessível, tanto que teve vários eventos, por exemplo, que tinha jantares com atletas no começo, o UFC fazia eventos, por exemplo, fazer um jantar para apresentar aquele atleta, então o atleta sentava com você na mesa e passava a noite inteira jantando e conversando. Eu tive um jantar assim com a Honda uma vez, com mais 10 jornalistas, entendeu? Que a gente passou, logo quando ela foi disputar o cinturão pela primeira vez pelo Strike Force, a gente ficou nesse jantar e ela contando a vida inteira, você cria uma outra dinâmica, né? E logo depois, quando ela começou a crescer e a virar essa estrela que ela virou, começou a ficar muito difícil de chegar perto dela. Então você tinha, para você conseguir uma entrevista, né, você tinha na cobertura de lutas da Honda, você tinha, além do pessoal que cobre MMA, você tinha pessoal que cobria Hollywood, que cobria celebridade, você tinha paparazzo, começou a ter, né, aquela competição pela notícia e tudo começou a virar notícia. E acho que depois da Honda você viu a mesma coisa, né, com o McGregor, você tá vendo até com outros atletas hoje que às vezes, né, pra gente, assim, é muito difícil, diferente de ver. Quando teve a luta do McGregor contra o Mayweather, por exemplo, né, aquela luta de boxe, era gente do boxe, gente da MMA, e aí você tinha gente de Hollywood, enfim, você colocou meio que o MMA fora, né, você colocou o MMA no mapa, assim, os atletas de MMA como astros, independente de ser de MMA, e isso fez com que chamasse a atenção de mais gente, e aí o evento teve que se adaptar a isso também, porque vinha muita gente pra fazer coletivo, pra participar das semanas da luta e tal, que nem era, tipo, nem cobria MMA, nem sabia o que era, mas tava ali pra pegar o lado caras, eu falo caras, porque assim, no começo, até eu fazia isso, sabe? Eu lembro que nas lutas do Anderson Silva, muitas vezes, quando eu era freela, antes de eu entrar na Globo, eu fazia a parte do entretenimento, né? O Anderson Silva treinando com o Ronaldo aqui em Las Vegas. Eu fazia a matéria para caras, e aí aquela mesma matéria entrava de outro jeito dentro dos sites que eu escrevia, entendeu? Eu vendia de formas diferentes, assim, quando eu era freela aqui. E eu acho que isso foi uma coisa que começou a fazer, as pessoas começaram a ver que quem não era do MMA, as pessoas tinham interesse em saber quem era a Honda, quem era o McGregor, e isso foi fazendo com que mais e mais pessoas da imprensa viessem cada vez mais cobrir o esporte. Então hoje, dependendo de quem luta, uma luta do McGregor, por exemplo, tem no mínimo uns 700, 800 jornalistas. É um negócio surreal, assim, sabe? E aí o UFC tem que adequar, tem que criar tendas pra imprensa, porque o espaço geralmente que é pra imprensa não cabe, tanto de gente. Enfim, o acesso aos atletas é muito difícil, você acaba tendo que pegar parceiros e colocando para fazer entrevistas coletivas, porque você não consegue fazer mais entrevistas 1 a 1 para todo mundo, enfim, o evento tem que adequar, na verdade,
aí pra uma cobertura desse tamanho, entendeu? Pra você ver como que o evento cresceu. 700, 800, isso é muita gente. Eu não consigo nem imaginar essa quantidade de repórteres no lugar. Imagina a câmera, imagina, tipo, a luta do Mayweather contra o McGregor, por exemplo, para conseguir chegar perto do McGregor, era, tipo, eles faziam um corredor de repórteres, assim, e o atleta passava. Se ele te reconhecesse, ele vinha falar com você, você tinha sorte. Senão, para você conseguir fazer o cara passar, era muito difícil. Então, eu e a Ana, a gente tinha uns truques que a gente fazia. A gente levava presente, levava umas pantufas, uns negócios pra chamar atenção. Senão o cara jamais ia parar ali onde a gente tava, entendeu? Jamais. Que legal. Já levava um mimo pra galera pra fazer ali o meio campo, né? A gente inventava umas coisas, sei lá, a Ana era muito criativa com essas coisas. Depois... porque eu cobri muito, né, Mayweather, cobri muito Pacquiao, assim, também, lutas de boxe, que geralmente tem mais de 1.000 atletas, com certeza, mais de 1.000 jornalistas, com certeza, então a gente sempre tinha que inventar um jeito de chamar atenção, porque senão a gente vai sumir no meio de 800 pessoas, não tem o que fazer, entendeu? Ô Evelyn, e você já comentou algumas vezes da Ana, e ela fez pra você, então deve ter feito uma diferença enorme pra sua carreira, né? Porque a Ana, eu comento às vezes com o pessoal no grupo que a gente conversa, né? A Ana agora tá fazendo os comentários ali no combate, mas eu fico pensando, nossa, ela tem o jeito, porque eu já fui, ela já me recebeu lá na Globosat uma vez que eu fui participar, das 2 vezes que eu participei no Combate News, você vê que a pessoa tem essência de lidar com outras pessoas, né? Ela tem já uma aura diferente. E eu acredito que a Ana, pra você, deve ter feito uma diferença gigantesca, né? Por mais que a gente veja que você é uma pessoa muito proativa também, então meio que uma coisa soma a outra. E eu até lembro, você fala isso do McGregor, eu lembro de algumas vezes que o McGregor, em situações que ele tá passando, ele fala, pessoal do combate, ele fala combate ainda, né? Então eu imagino que a Ana deve ter feito, né? Porque assim, a Ana, tipo, a Ana pioneira nisso, né? Desde sempre, acho que ela criou aí o Sensei, né? Junto com o Marinho na época, enfim. Ela é uma pessoa que sempre pensou à frente, acho que, do tempo. E foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse esporte. Depois a gente teve um caminho diferente, assim, até ela vir a ser correspondente aqui em Vegas. Quando ela veio, a gente virou amiga, vizinha. E aí eu comecei a trabalhar direto com ela, então eu aprendi muito, foi uma escola gigante, mas a gente pensa muito parecido em muitas coisas, então a gente tinha umas ideias loucas, assim, sabe? De, por exemplo, tinha jogadores, olha, eu tô falando de outra coisa porque eu tô pensando muito, muito rápido, gente, desculpa. Mas tinha atletas, por exemplo, eu lembro que eu tinha que marcar entrevista e às vezes a gente não conseguia chegar, então eu marcava às vezes pelo Facebook, fazia o cara descer no hotel, e aí Khabib, por exemplo, é um que atendia a gente, descia no hotel, tinha que catar tradutor porque ele não sabia falar inglês, e aí vinha um tradutor e a gente tinha que, era aquela coisa de comunicar como é que a gente faz, então às vezes a gente chegava para entrevistas com ele. Uma vez a gente levou um urso de pelúcia pra ele, porque ele treinava com um urso, e aí ele ficou todo feliz por causa do urso. Então, assim, a gente faz umas coisas que às vezes a pessoa lembra, quando ela olha pra você, ela lembra. O McGregor também, na última luta dele aqui em Vegas, que foi agora há pouco contra o Cerrone, a hora que ele me viu, ele já sabia, Brasil. Porque eles lembram, né? A Ana levou ele pra fazer capoeira no Rio uma vez, numa divulgação de alguma luta, e apelidaram ele de pijama, né, na roda de capoeira. E aí ele ganhou, ele ficou pedindo CD de capoeira, a Ana gravou o CD e entregou pra ele, então assim, ele lembra que a gente faz umas coisas que às vezes pro atleta significou bastante, a gente nem sabe, né, a gente quer só ter um jeito de chamar atenção, porque quando tem muita gente é muito difícil do cara realmente parar e te dar atenção, sabe, e se você tem um jeitinho de chamar atenção, ele te trata diferente, e ele trata o Brasil diferente, sabe? Você percebe, assim, que é genuíno. Justamente essa relação que ela tanto falou, né, dela com a Anaísa, né? Eu, sem saber dessa relação, né, pela questão de bastidores, a gente já via um carinho muito grande entre as duas, né? Como é que funciona isso, Evelyn? Assim, ficaram amigas naquele momento que você confessou e que ela te ajudou nesse início, né, da sua carreira, mais voltado para o MMA? Vocês têm uma frequência de amizade? Como é que é essa amizade, assim, na vida real? Então, nesse primeiro dia ela me ajudou, e aí a gente perdeu o contato, assim, né? Depois eu continuei trabalhando, eu fui contratada pela Tatame, depois trabalhei para outros veículos e fui parar no combate, eu acho que em 2013. E aí a gente começou a trabalhar mais juntas, ela estava pela TV, eu estava pelo site, e a gente se encontrava sempre em coberturas, e aí um tempo depois ela veio morar em Vegas. Foi a primeira correspondente da TV, né, como correspondente de MMA. E aí, nisso, a gente começou a trabalhar muito juntas. E aí, ela virou minha vizinha, a gente fazia tudo juntas, a gente ficou colada por 2 anos.
Então foi um momento de muito aprendizado, assim, porque muita coisa que eu tinha a gente brinca, né, das gambiarras para você fazer vivo, essas coisas, vinham de outras experiências que eu tinha, né, da minha carreira. E ela, assim, muito parceira, né, com um coração gigante, foi me ajudando também já conheci um pouco mais de MMA, mas a gente dividiu muita experiência, então a gente se ajudou demais. E aí a gente se aproximou muito nessa época. Então ela voltou pro Brasil, a gente é muito amiga até hoje, a gente se fala sempre, quase todos os dias. E ela continua seguindo o caminho dela, virou comentarista com muito orgulho, né? Ela manja demais, assim, pra mim é uma das referências pra mim ainda, me inspira todo dia. Então a gente tem esse carinho uma pela outra e a gente ama MMA, né? A gente fala assim, tipo, o carinho também é por isso, porque a gente ama o que a gente faz, a gente ama o esporte, né? Eu aprendi a amar mais o esporte por causa dela, entendeu? Que eu vi uma entrevista do Ariel Helwani com o Daniel Cormier, que saiu ontem, e eu fiquei com uma dúvida meio besta. Eles comentando sobre a luta do McGregor contra o Khabib, né, que foi a maior pay-per-view do UFC da história. Me corrija se eu estiver errado, Evelyn, né? 2,4 milhões. Aí o Ariel comentou uma informação que me pegou. Ele falou sobre assim, bom, isso é na época que era o sistema antigo de pay-per-view. Isso é uma pergunta muito complicada de mostrar o que mudou, né, nessa maneira agora no novo pay-per-view aí. Eu acho que ele tá falando mais da questão do número do alcance da ESPN comparado ao alcance da Fox, né? Assim, sim. Fora a questão também do mundo, né? Eu não sei assim te dizer, porque tem contratos internacionais que dependem também, que eles estão fazendo mais agora, não sei, entendeu? Outros países que eles estão entrando, então eu acho que depende dessa questão aí, né, também, de como são esses contratos exclusivos ou não, enfim, eu sei que, por exemplo, algumas lutas, eles já conseguem vender a luta no streaming, dependendo do país, entendeu? Outras empresas que também conseguem comprar aquela luta especificamente, não só o card, enfim, depende muito do tipo de negócio que eles fazem hoje, né, eu acho que tem a ver com isso. Faz sentido. E, Evelyn, dentro desse universo seu universo de trabalho, hoje eu imagino que algumas pessoas que escutam a gente são também estudantes de jornalismo, pessoas que têm interesse em um dia entrar dentro dessa carreira. Qual você acredita que sejam as principais habilidades para se dar bem dentro de uma carreira de jornalismo hoje, cobrindo MMA? Eu recebo muita mensagem de pessoas, né, nas minhas redes sociais perguntando, e eu sempre falo uma coisa assim, primeiro que hoje em dia você tem que saber fazer de tudo um pouco, sabe? Eu faço foto, eu virei fotógrafa na real uma época porque eu precisei aprender a tirar foto e assim, eu precisava tirar foto com qualidade, já fotografei luta, já fiquei em cage fazendo foto, então eu sei fazer foto, eu tenho que saber filmar, entendeu? Você tem que saber editar, você tem que saber de tudo um pouco, porque ainda mais para ser correspondente hoje em dia, e não falo isso só em MMA, tá? Se você olhar a ESPN, os próprios repórteres deles hoje trabalham muito com telefone. Hoje em dia, no mundo todo, eu acho que tá tendo uma mudança de como é que a gente vê o nosso esporte, né, e a nossa profissão. Então, assim, você tem que aprender de tudo um pouco, você tem que falar outras línguas, não adianta, porque não tem como você entrar no jornalismo sem falar pelo menos inglês e tipo, espanhol e o que vier, sabe? Porque você tem que conseguir se comunicar bem, você tem que conseguir, principalmente, ter esse jogo de cintura de, primeiro, estar muito informado e, segundo, saber fazer de tudo um pouco. Porque, cara, na hora que aperta, aquela pessoa que tá ali, que você pode ser produtor da equipe, né? Se acontecer alguma coisa, se precisa de alguém que entre ao vivo, quem vai entrar ao vivo é quem consegue falar. E assim, foi meio que assim que eu assumi o posto de TV, sabe? Porque na época, não teve nada a ver com esporte, né? Foi na época do tiroteio aqui em Vegas, em 2018, que aconteceu o atentado, infelizmente, um atentado em que, né, uma pessoa subiu, né, no Mandalay Bay e infelizmente fez um ataque conseguiu matar 58 pessoas, atirando contra um concerto, né, contra um show de música country. Na hora, quem tava em Vegas era eu e o Ben-Hur, que era o outro correspondente do combate. E assim, quando começaram, eu era do site ainda, o Ben-Hur era da TV, eu ajudava muito, mas ainda era do site. E a gente era de esportes. E aí, enfim, quando começou a notícia, a gente correu, porque a gente sabia que a gente era o primeiro que ia estar no local de qualquer forma. E logo apareceram as primeiras chances de entrar no ar e dar notícia. O Ben-Hur começou a cobrir pra Globo, eu acabei entrando na Globo News. E assim, eu nunca tinha entrado no ar, entendeu? Eu nunca fui repórter de vídeo, assim. Eu já tinha trabalhado, fiz algumas matérias, assim, pra TV Globo Internacional falando da comunidade brasileira, mas
entendeu? Entrar e assumir uma cobertura assim, tipo, tá bom, tô aqui, me manda aí que eu me viro, foi a primeira vez e, tipo, era um assunto super complicado, né? Você teve um atentado que matou uma série de pessoas, a gente entrevistando vítimas, entendeu? E foi ali que eles viram, pô, essa menina faz TV, essa menina trabalha com produção, essa menina trabalha com esportes. Então foi assim que eu tive a chance, na verdade, de mostrar que eu poderia contribuir com mais coisas. E aí, obviamente, dentro da minha área de expertise, que acabou virando o MMA, porque eu acabei trabalhando aqui por muito tempo, né? Fiquei em Vegas, eu consegui muitos contatos, né? Muitas fontes, os próprios atletas, né? Tem atleta que eu falo todo dia, independente se eu tô fazendo matéria ou não, entendeu? Que a gente tem que sentir como é que tá, na verdade, agora com essa situação de quarentena e tal. Eu falo todo dia pra saber como tá, em que estado, como é que as coisas estão fazendo. Então, você tem que criar um networking e você tem que cuidar desse networking como se fosse a sua vida, sabe? E também tem uma preocupação muito grande de fonte. Se o cara te promete falar uma coisa em off, você não vai queimar aquele off, entendeu? Eu sou assim, pelo menos. Eu sou muito ligada aos princípios. Se o cara me falou em off, eu não vou poder usar a informação em on, entendeu? Não posso jogar essa informação pra eu soltar um furo que vai me dar 5 minutos de fama. Então, assim, eu tenho muito cuidado com essas coisas e tenho também muito cuidado com o meu networking, com a rede que eu criei e com as experiências que eu fui criando ao longo do tempo, porque isso serve pra qualquer coisa, entendeu? Não é só MMA, serve pra qualquer tipo de jornalismo que você faz, pra qualquer tipo de esporte. É uma receitinha de bolo que você leva pra qualquer lugar que você vai trabalhar, entendeu? Que bacana, hein? Já deu uma fantástico, uma mini aula de jornalismo aí pra quem quer conhecer mais. Muito bacana mesmo, Evelyn. Evelyn, antes da gente começar a falar um pouco dessa questão dos eventos do UFC, eu só queria... Você falou aí da proatividade, de você ter várias expertises, né? Que hoje necessita o jornalismo contemporâneo, né? O jornalista contemporâneo. Eu lembro de uma história incrível de você, sua. Eu não tenho certeza se foi a primeira onde você se lançou como fotógrafo, mas eu queria ver se você consegue contar de uma forma mais, pra gente também não levar muito tempo, uma forma mais reduzida. Como que você começou tirando fotografia? É aquela da Galisteu que você... Foi ali que você começou? Meu, essa história é incrível. Eu acho que não tem como você vir aqui falar com a gente e não contar um pouquinho disso, que é uma das histórias mais bacanas. Que minha esposa é jornalista também, né? E quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fui lá e falei, Dri, olha isso aqui, não sei o quê. Como que foi essa introdução na fotografia do jornalismo? É porque quando eu tava em Vegas, eu te falei, né, que teve um tempo que tudo que acontecia aqui eu queria contar pro mundo que tava rolando. E aí eu comecei a procurar celebridades que vinham pra Vegas pra eu conseguir fazer matérias e vender, né, na internet, assim, vender pra alguns sites pra eu conseguir fazer meu nome sair em sites e conseguir mais matérias, né. E aí eu vi que a Galisteu tava vindo passar lua de mel em Vegas, tentei entrar em contato com a equipe dela pra ver se eu podia fazer alguma entrevista. Me falaram que a Caras estava fazendo, né, estava pagando a viagem, estava fazendo matéria e tal, e que eu não poderia ter acesso. Eu falei que tudo bem. Aí 2 dias antes dela chegar, a Caras me liga. E eu lembro muito engraçado, assim, o editor falou, oi, Evelyn, o fotógrafo que estava indo não vai poder ir, você pode fazer as fotos? E eu, mas eu não sou fotógrafo, eu não tenho câmera. Ele, não, dá um jeito, pega a câmera e tal. E eu lembro que eu fiquei meio assim, assustada, sabe? Mas ele me acalmou tanto que eu falei, bom, beleza, eu consegui uma câmera emprestada, que era uma câmera semi-profissional. E aí, no dia das fotos, eu cheguei no Wynn, que era um dos maiores cassinos aqui de Vegas, um negócio, assim, gigantesco. E ele me desce, a diretora de marketing do Wynn, assim, ela, quanto tempo faz que você é fotógrafa? Porque eu era muito novinha, né, cara de criança, e eu, 5 minutos pensando, né, 5 minutos. 5 anos? Ela, sério? Ela, então, vou te mostrar a locação. Então era uma locação, menina, era um negócio gigante. E a Galisteu, eu desesperada. E eu lembro que eu catei a câmera lá, botei no automático, falei, vai ter que sair alguma coisa daqui. Fiquei procurando o jeito de tirar foto fora. No final das contas saíram, eu tirei 300 fotos, né? Saíram 8 páginas de foto, a capa da Caras foi minha. E aí, por conta disso, depois a Galisteu voltou pra Vegas e me contratou depois pra fazer uma outra matéria pra Contigo. E com isso eu comprei uma câmera e falei, agora eu vou ter que aprender a tirar foto, né? Incrível. Então eu fiz um curso, fui aprender, aí tive que aprender a tirar foto também de MMA, porque não é igual, né? Foto das pessoas fazendo luta, se mexendo e tal, é mais difícil, enfim. Tive que aprender, hoje eu tenho até um site de fotos, tem lá os melhores cliques, eu tenho que atualizar, inclusive. Mas foi assim que eu tive que virar fotógrafa. Muito legal. Viu aí, Gabriel? Proatividade, como que funciona? Ô, gente, vou te falar, viu?
É bom que a gente anima nessa quarentena, né? Tô me desdobrando em 20 aqui no escritório, aqui no home office pra dar conta. Ouvindo essa história da Evelyn agora, Evelyn, obrigado, viu? De verdade, sem papo furado. É sério, a gente fica mais motivado ainda pra fazer 20 mil funções que a gente já faz na vida, você vê que tem que fazer mesmo, não tem jeito. Evelyn, antes da gente finalizar, eu queria que a gente poderia falar um pouco dessa situação hoje do UFC, né? Se a gente pegar um retrospecto rápido aí, depois do UFC Brasília, foi meio que no meio do UFC Brasília que o negócio começou o bicho pegar, né? Dessa questão do coronavírus, os eventos se paravam ou não. O UFC tentou ali manter ainda público no último momento, ali acho que foi na sexta-feira, resolveram então fazer de portões fechados, então foi até um evento de transição, né, para essa situação. Depois disso eles cancelaram aqueles outros 3 eventos e até então eles mantiveram a ideia desse 249, que é o Khabib versus Ferguson, né? Então a ideia do Dana, né, Evelyn, era passar esses 3 eventos que eles cancelaram, a ideia era passar lá pro Apex, né, pro centro do UFC, né? E acabou sendo que foi uma proibição da própria Comissão Atlética de Nevada, não foi isso? Na verdade, eles estavam buscando várias alternativas. Uma seria transferir esses 3 eventos para Vegas, para fazer no UFC Apex, mas aí na segunda-feira o Trump anunciou que o máximo possível de pessoas, né, num lugar, numa aglomeração, seria 50. Até aí eles achavam que daria. Começaram a procurar. Aí Vegas, na verdade, cancelou, né? Falou que não poderia mais ter eventos esportivos até o dia 25 de março. Nisso, eles começaram a procurar outras opções, acharam uma aldeia indígena, um território indígena em Oklahoma, iam transferir para lá, mas aí o Trump voltou para a TV e falou que o país estava em lockdown e que precisava, no máximo, aglomerações de 10 pessoas. Aí já meio que inviabilizou tudo, e aí eles precisaram adiar, porque não tinha como fazer um card inteiro do UFC com 10 pessoas no mesmo lugar, né? Mas o Dana White deu uma entrevista ontem falando pro Yahoo Sports aqui dos Estados Unidos, falando que já tem data e local, que vai acontecer essa luta do dia 18 e que não pode dar detalhes ainda. Eu acho que ele vai fazer só Khabib e Ferguson, só a luta principal em algum lugar. Mas nenhuma luta no card? Eu acho que só essa luta. Porque se tiver valendo ainda, tá, essa proibição de até 10 pessoas, só até 10 pessoas, como é que ele vai fazer um card inteiro? Você precisa de mais de 10 pessoas. Você tem médico, você tem equipe técnica, você tem corner, você tem, entendeu? Não tem como. Então, tanto que em Brasília, nem os jornalistas puderam entrar na arena, né? A equipe da ESPN, por exemplo, estava do lado de fora, montaram a desk do lado de fora. Então, assim, não sei o que eles fariam. Eu acho que, dependendo de como for, hoje, agora há pouco, o Trump foi pra TV falando que quer restabelecer tudo até a Páscoa. É claro que vai depender do número de casos, de como vai estar a situação aqui nos Estados Unidos. Agora, neste momento que estamos gravando, são mais de 52 mil casos de coronavírus. Nova York é o epicentro e a gente está com 605 mortes até agora. Então, assim, Nevada, que é o estado que a gente tá, tem um pouquinho mais de 200 casos e 4 mortes. Não é um absurdo, mas também depende, porque a gente não teve, né, a gente não tá tendo voos vindo de áreas de risco, os voos estão cancelados por 30 dias, né, da Europa para cá. Então, assim, tudo vai depender de como as coisas vão acontecer. Se o Trump conseguir reabrir o país de novo até a Páscoa, pode ser que eles façam mais de uma luta, mas eu não sei. Eu tenho pra mim de que ele vai fazer, dependendo de como as coisas forem, a minha opinião, a minha aposta é que ele vai fazer só Khabib e Ferguson. Mas você acha que isso nos Estados Unidos? Então, aí ele teria algumas opções, né? Ele pode, se Nevada até lá não tiver resolvido, porque pra mim ele faria no Apex. Mas se Nevada até lá não tiver resolvido, ele pode ir pra algum outro estado, ou a não ser que ele leve o evento pra algum outro país que tenha menos casos e que aí faça mais sentido, entendeu? Muita gente tá apostando em Abu Dhabi, mas aí você tem que lembrar também da restrição de voos dos Estados Unidos para outros lugares. Sim. Que também entra a questão de visto e um monte de coisa. Eu sei que o UFC tá tentando ainda, tá cobrando o exame médico, coisas de atletas que vão lutar em maio. Então, assim, você tem, né, a empresa tá tentando continuar andando. Mas se você for olhar que todas as ligas esportivas aqui dos Estados Unidos cancelaram todos os eventos. A NBA estava trabalhando com uma paralisação de 30 dias inicialmente. Agora está falando que só vai voltar a funcionar em maio. E vai tentar, né, retomar em maio para acabar em agosto. E aí você tem um calendário de esportes que vai ficar todo encavalado aqui nos Estados Unidos, dependendo de como é que for. Olimpíadas cancelando, né, adiando pro ano que vem, provavelmente, né, em 2020, até 2021.
as Olimpíadas, que é uma coisa que, tipo, ninguém achava que ia acontecer. Então, assim, eu acho que ia ter mais, assim, notícias logo. E se ele conseguir fazer Khabib e Ferguson, vai ser em alguma fórmula milagrosa, tipo essa que eu tô te falando aí. Kevin, você diz que mantém, né, o contato diário com alguns atletas e tudo mais. E eu quero saber de você o que eles têm dito, o que eles têm passado para você de informações. Para além disso, se eles têm alguma programação, se eles estão tentando fazer esses treinamentos em casa, ou se alguns deles já estão se planejando mesmo só para daqui muito à frente. Tem muitos deles preocupados com essa questão aí, né, de não estarem conseguindo treinar. Muita gente diz que está conversando com os treinadores, muita gente está treinando, fazendo treinos online, sabe? Leva a pessoa para o sparring e o treinador entra online, estão tentando ver jeitos de deixar isso possível, sabe? Porque no Brasil, agora eu acho que está começando a fechar também as academias. Eu não sei se todos os estados estavam fechados. Eu estava conversando com gente de lugares diferentes, assim. Aqui nos Estados Unidos está tudo fechado de academia, tá difícil. Ainda assim, por exemplo, a TT na Flórida estava conseguindo deixar a academia aberta em alguns momentos. Acho que agora já na Flórida já aumentou o número de casos também. Então, cada academia está de um jeito. Mas tem uma preocupação deles nesse sentido, sabe? De conseguir estar em condições de treino, de competição para as próximas lutas. Muita gente sem saber, tá treinando sem saber. O adversário deixou de ser o foco agora, sabe? O foco tem sido... Primeiro porque, imagina, as escolas estão fechadas. Então, quem tem filho, tá com filho em casa, tem que ajudar a mulher, né? Já mudou a rotina, já não é mais aquele foco que a pessoa consegue ter numa luta em que consegue se isolar do mundo e pensar só no adversário, né? Tem a questão do corona, de ter que fazer coisas também para ajudar a família, né, e de ter que manter higiene, e aí, enfim, acaba tendo um estresse mental também, que tem atrapalhado muitos deles, assim. Então eu tenho conversado até para entender como é que tá a realidade, o que estão buscando de opção, né, essa opção que a Jéssica Batistaca encontrou, por exemplo, não é todo mundo que tem, né, essa estrutura para conseguir montar um camp de treinamento dentro de casa e tudo bem, vou ficar aqui. Ela tá lá, porque ela tava preocupada, né? Esse negócio de começa a cortar peso, cai a imunidade, o que faz. Então vou trazer uma parceira de sparring pra ficar aqui comigo de quarentena até o dia da viagem. E aí meu treinador vai entrar online e a gente vai, entendeu? Não é todo mundo que tem essa coragem também, né? E que tem essa estrutura. Então isso é uma coisa que eu acho que tem mexido muito até com o emocional desses atletas. E tem alguns que levam na boa, assim, que estão em estados que estão com menos ou mais casos, mas que às vezes tem uma estrutura melhor também em volta, sabe? E aí você vê o que leva de uma outra forma. O Verdun é um cara que eu converso muito de vez, assim, que a gente se fala bastante, e você vê que ele também é um cara que é muito pra cima, é muito difícil de alguma coisa atingi-lo, né? Então ele já tem... Você joga o problema e já, tipo, sabe, ele já arrumou um jeito, já vai resolvendo, mas... é um pouco diferente da realidade de muitos dos brasileiros e de outras pessoas que eu tenho conversado. Eu quero ver muito, eu tô muito ansiosa pra saber como é que eles vão resolver a questão do UFC 249, ó. Vamos ver, o Dana também, ele tem que se garantir muito, porque o que ele anda afirmando aí pra confiarem nele, vamos ver, né? Eu não duvido, tá? Não tem, assim, muito o que falar, porque ele já provou, assim, né, que ele é capaz de fazer o que precisar, assim, sabe? Eu acho que nesse negócio de luta, ele manja, ele consegue fazer o que for preciso. Se ele conseguiu fazer Brasília, portões fechados, e conseguiu... Teve até uma luta do UFC de Londres, que foi transferida pro Cage Warriors, eles conseguiram transmitir o Cage Warriors, enfim, foi uma loucura, assim. Eu acho que ele tem condições de fazer, mas eu acho que também ele não arriscaria colocar a vida dos atletas em risco, né? Então, acho que qualquer decisão que eles forem tomar deve estar sendo muito bem analisada agora. Que bacana. Eu acho que se eu posso dar um pitaco, acredito que esses próximos 10 dias vão dizer muito sobre o que aconteceu tanto no UFC Brasília quanto o Cage Warriors, né? Vai dar aquele tempo para a doença poder começar a se manifestar, e aí a gente vai ver se teve algum caso de contaminação em um dos dois eventos. O UFC e os outros eventos ao redor do mundo vão se basear bastante nesses dois testes, nesses dois grandes testes, para poder mapear e criar sua estratégia dos eventos futuros, né? Não, isso tá para corrigir realmente. O Khabib voltou para a Rússia. Eu tinha visto isso de manhã, mas eu não tinha realmente prestado atenção. Ele voltou realmente para a Rússia porque a academia fechou nos Estados Unidos e não tem como ele treinar, então realmente decidiu voltar para casa, né? E, enfim, na Rússia acho que o número de casos também não estava tão alto.
aqui tá bem assim, ainda mais na Califórnia, que é o terceiro estado, né, que tem mais casos. Tá bem complicado. Inclusive, a Califórnia tá em shelter in place, que significa que, tipo, o fechamento de tudo tá sendo acompanhado de perto pela polícia, enfim. Então, ali onde ele tava, perto de São Francisco, era um pouco mais complicado. Ele tava em San José, se eu não me engano. A sua última pergunta, a gente tem que por favor, então. Evelyn, uma coisa só, assim, sem colocar ela em maus lençóis. Claro. Mas quais são os lutadores prediletos que realmente ela fica assim ansioso para assistir, Evelyn? E quais lutas, né, marcaram assim ela quanto fã? Cara, então, eu tive... quando eu mudei pra Vegas, eu acabei ficando vizinha do Vanderlei Silva por muito tempo. E era muito incrível, cara, porque ele é um cara muito surreal, assim, ele ia pra... Eu moro um pouquinho longe de Vegas, assim, da Strip, né, de Vegas, que é o que a gente chama, que é só aquela faixa dos cassinos. Ele ia de manhã correndo na rua. E as pessoas paravam ele assim, posso tirar uma foto, Vanderlei? Ele pode, e aí, mas corre comigo. E saía uma galera correndo com ele de manhã fazendo foto. Gente, era sério. Ele sempre foi um cara assim muito engraçado. Então, nessa época, eu lembro que eu comecei a fuçar mais as lutas dele, a assistir mais as lutas dele, e eu fiquei muito fã de ver ele lutar. E que eu já peguei ele nessa fase do UFC, que não teve tanta sorte, né? Tive a sorte de ver ele lutando ao vivo algumas vezes, mas o Vanderlei é um cara que eu fiquei muito, muito fã por muito tempo, assim, sabe? E aí tem lutas incríveis que eu vi ao vivo, que tipo, cara, se eu ficar falando aqui vai ser uma eternidade, mas por exemplo, o Shogun e Dan Henderson, sabe? Eu assisti várias guerras ao vivo da primeira fila, tipo, o Rory McDonald contra o Robbie Lawler, uma série de lutas, até essa última luta agora da última luta que eu cobri, que foi a Joanna e Andrei Jack contra a chinesa, né, a Weili Zhang, foi outra luta incrível. Então assim, eu falo que eu tenho um trabalho que eu sou abençoada, porque eu tô perto desses caras, tô vendo essas lutas históricas, eu vejo todo dia história acontecer na minha frente. Tem atletas que eu tenho mais ou menos afinidade, mas eu respeito todos eles e é impressionante pra gente que tá ali atrás, e a primeira pessoa que o cara vem conversar, quando eles saem do octógono, você sentir a energia, você sentir, sabe, a semana inteira, né, acompanhar desde a primeira entrevista. Terça-feira começa a minha semana de luta, então eu tenho exclusivas com todo mundo do card na terça-feira, e acompanho toda a semana até o dia da luta, e aí fazer a última entrevista depois da luta, depois de ter entrevistado a pessoa a semana inteira, às vezes fecha o filme inteiro, sabe, na sua cabeça, você acompanhou o círculo inteiro de história pessoalmente, vendo aquela pessoa, como ela se saiu bem, ou se no começo da semana na entrevista ela não estava se sentindo muito bem, no final ela perde, você consegue ver a semana toda. Então eu tenho atletas que eu amo ver lutar, odeio ver gente que eu gosto, assim, quando eu não tô trabalhando, sabe, quando eu tô em casa e eu vou assistir um UFC, eu fico nervosa quando é alguém que eu conheço. Mas se eu tô na arena, eu levo de boa, assim, não tenho problema, entendeu? Mas se é torcendo em casa, assim, já não dá muito certo. E aí tem pessoas que eu acompanho há muito tempo, né? Então, assim, Aldo é um cara que toda vez que eu vejo lutar, eu fico nervosa. Não adianta. Nem tipo, me dá nervoso, não adianta, dá dor de barriga. Mas é isso, quando eu tô na arena, eu acho que eu ligo uma chavinha que tudo bem, assim, sabe? Eu consigo me segurar. Se eu tô em casa, minha Nossa Senhora. Que legal. Ô, Evelyn, não, e aí agora a pergunta mais polêmica, né, Evelyn? Entre John Jones e Dominic Reyes, quem você acha que venceu aquela luta? Gente, eu dei pro John Jones, cara. Eu dei pro John Jones. Mas é porque, assim, eu não sei se o fato de eu ter visto na arena me fez também... Eu tinha que reassistir essa luta de novo e julgar, sabe? Mas por uma pequena vantagem eu dei pro John Jones. Eu dei 3 rounds pro John Jones e 2 pro Dominic Reyes. E pela forma como eu vi eles lá atrás, assim que acabou a luta, eu também achei que o Dominic Reyes meio que deu pro John Jones e depois meio que voltou atrás, sabe? No momento que eles saíram do octógono, eu tava lá atrás, o Dominic Reyes veio carregado, o John Jones tava até dando entrevista pra mim, ele tava com gelo nas pernas, e aí ele parou falando um monte de coisa, o John Jones falou pra ele assim, a gente vai ter uma revanche épica, não se preocupa, não sei o quê. E ali naquele momento o Dominic Reyes reconheceu, sabe, que o John Jones tinha sido melhor. Então eu não sei dizer assim, sabe, pra mim ali naquele momento eu dei pro John Jones, mas é isso, é polêmico, eu entendo, eu não acho nenhum absurdo quem deu pro Dominic Reyes também. E enfim, são aquelas discussões que eu vou ter que reassistir a luta de novo pra olhar round a round e entendeu? Entender também a cabeça dos juízes, que a gente teve muito problema nesse card, né, com o juiz pontuando loucamente, né? Eu não entendo o juiz que deu 4, foi nessa luta que o juiz deu 4 rounds, não foi? Pro John Jones? Foi. Teve algum juiz?
Então, esse cara aí eu não entendi, mas enfim. Legal. Obrigado pela paciência, Evelyn. Evelyn. Gente, desculpa, eu falo demais. Eu falo mais que a mulher da pamonha. Como é que você tinha falado aí? É mais que o... O homem da pamonha, que minha filha fala mais que o homem da pamonha. Então. Evelyn, queria agradecer muito legal, demais. Fala muito bem, né? Não tem o que... Imagina, a gente fica lisonjeado com a sua presença. Obrigado mesmo. Isso, eu que agradeço, gente. Sempre que quiserem, tô aqui. Só ligar aí a conexão Las Vegas. É um prazer enorme estar aqui, viu? Muito legal, muito obrigado, Evelyn. Até a próxima. Então, ó, as portas abertas para você do Nocautecast. Quando precisar da gente também é só falar. Muito obrigado pela participação. Um grande beijo para vocês e obrigada de verdade. Valeu. Valeu, Evelyn. Foi show de bola. Muito legal mesmo. Muito obrigado e até a próxima, hein? Obrigada, gente. Desculpa aí, falo pra caramba. Não, o nosso ritmo é esse também. Se deixar, a gente também vai até amanhã. E hoje é dia também de novidades aqui no Nocautecast. Vamos estrear hoje a coluna do nosso amigo Zé Augusto. Fala, Zé! Salve, meus amigos do Nocautecast, Zé Augusto, diretamente aqui do canal Nocaute, pra gente comentar um pouquinho sobre a questão da bolsa dos lutadores agora, neste momento, onde a gente não tem luta. Como todos vocês sabem, tivemos cancelado o UFC Londres, o UFC que teríamos o Jairzinho Rozenstruik contra o Francis Ngannou na luta principal que aconteceria em Columbus, e também a luta entre o Walt Harris e Alistair Overeem. Então tivemos 3 eventos do UFC cancelados devido a essa pandemia mundial do coronavírus. Por causa disso, alguns atletas reclamaram nas redes sociais. Uma atleta do UFC, a Ashley Evan Smith, ela fez um comentário público onde ela questionou se o UFC vai pagar pelo seu treinamento ou não, já que a luta foi cancelada. Ela relatou que está com dificuldades financeiras e que precisa do dinheiro. Recentemente a gente viu também o Bellator cancelando o seu evento, onde a gente teria na luta principal o Pitbull enfrentando o Carvalho pelo torneio do GP dos Penas. Os lutadores deste evento do Bellator, eles foram pagos, receberam a sua bolsa mesmo sem lutar. Eu vou passar a bola para vocês aí da mesa, para toda a equipe do Nocautecast, debater sobre esse assunto. Vocês acham que o UFC deveria pagar a bolsa desses lutadores, mesmo com as lutas canceladas, ou vocês acham que não teve luta, não tem pagamento? Como é que vocês estão vendo essa situação, meu amigo Davi Carvalho e toda a equipe do Nocautecast? A minha opinião é que deveria ser pago pelo menos metade da bolsa. A partir do momento que você assina o contrato com o lutador para a luta, paga metade da bolsa e depois da luta paga os outros 50%, assim o lutador vai conseguir levar o seu camp da melhor maneira possível. Mas eu quero a opinião de vocês também aí do Nocautecast. Um grande abraço para vocês, semana que vem eu tô de volta. Bom, esse aí foi o Zé Augusto trazendo a visão dele com relação a essa questão dos pagamentos do UFC, que com esses últimos 3 eventos que eles, como a gente viu, até a Evelyn Rodrigues trouxe um ponto interessante, que eles não simplesmente cancelaram, né? Eles prorrogaram o evento e eles estão meio que garantindo que os eventos ainda podem acontecer. André G e Gabriel, o Zé já levantou essa bola pra gente aí. O que vocês acham? Por mais que seja uma coisa que eles... É um argumento interessante eles falarem que não foi um evento cancelado, mas sim prorrogado. Mas, André G, mesmo assim, eles deveriam pensar um pouquinho nos atletas. A gente já fala isso há algum tempo, né? Que os lutadores poderiam ter algum tipo de pagamento mensal. Não sei, você acha que é o caso? Porque, assim, num caso desses... O lutador que já investiu uma grana num camp, ele vai aguardar até quando? A gente tá numa crise sanitária aí devido a essa questão do coronavírus, que a gente não tem muito previsão pra frente do que vai acontecer. E nesse momento tem muita gente, tudo bem, se a gente falar nos maiores nomes no UFC, o pessoal consegue se bancar. Ela até falou do Verdun ali, é um cara inteligente, ele já tem uma carreira toda construída, ele é empresário, tem várias formas de ganhar dinheiro, não só o UFC. Mas se a gente pegar lutadores de card preliminares aí, são pessoas que estão investindo tudo que tem num momento da vida, né, André G? O que você acha dessa situação? Que atinge muitos atletas, a maior parte dos atletas, né, não tem como se manter sem ser lutando, né? A gente vê aí casos de vários atletas que têm até um segundo emprego para poder manter a atividade do MMA, até mesmo
Stipe Miocic até hoje preferem manter ali a sua atividade, mas no caso dele é por paixão. Então, assim, é muito complicado mesmo, as pessoas vão ficar sem ter esse dinheiro para receber, já investiram uma grana, como você disse, em camp, né, e ficar sem ter uma resposta por parte do UFC ou por parte dos outros eventos que também cancelaram, né, as suas apresentações, isso vai acabar tirando, né, o sustento de muita gente, vai ficar muita gente sem ter como se manter, e a gente pode até ver isso repercutindo em gente precisando abandonar o esporte, né? Eu acho que já passou realmente do tempo de ter ali a organização entre os lutadores, entre os empresários, entre as companhias, e ter pelo menos um pagamento base mínimo ali do cara poder se manter sem se preocupar, sem ter uma segunda fonte de renda, né, obrigatória dentro para se manter no esporte. E o Cowboy, essa questão, a gente também, nessas situações de crise que a gente tá passando, que a gente vê em alguns momentos, a gente vê alguns pontos, né, que a gente vê um diferencial. No caso, empresas, por exemplo. Se a gente pegar a postura do UFC, que é essa, que a gente vê que o UFC tem toda uma estrutura que a Evelyn Rodrigues falou pra gente, uma estrutura impecável de sistema, de tecnologia, mas essa parte ainda do lutador deixa um pouco a desejar nessa questão mais próxima do lutador, e a gente vê um evento aí que é o segundo evento, que ainda tem uma margem boa do Bellator pro UFC. A gente sabe que tem um tamanho aí considerável, mas a gente vê uma questão bem mais humana com relação ao trato com o lutador, né, do Bellator, porque como o Zé falou também no áudio dele, o Bellator fez questão de pagar parte da bolsa dos atletas. Você não acha que também os eventos poderiam pensar nisso, nesse momento de crise, o Cowboy, a tentar aproveitar também para fazer de uma imagem boa da situação, né? Muito bem comentado, Davi, porque hoje à tarde tive uma série de reuniões online, conversei com vários amigos empresários para saber como é que eles estão lidando, né, na crise, nesse momento que as empresas estão realmente muito preocupadas, né, pelo fechamento de várias atividades, ninguém tem como fazer dinheiro, o caixa que eles têm para um mês de paralisação, após um mês começa realmente a entrar num momento muito crítico da empresa. Então, assim, eu fico imaginando, como a gente conversou anteriormente ali, o André colocou muito bem, a gente tem essa empresa, né, do Bellator, que é menor que o UFC, tendo esse cuidado com os atletas, né? E você imagina no momento que você mais precisa de uma ajuda, é agora, que você precisa fazer o quê? Uma compra boa para sua família, você tem que ficar em casa, tem que ter um mínimo de conforto, de segurança, para você ter um estado psicológico até melhor, não é verdade? Então, assim, acho que não teria doído tanto se o UFC tivesse pago esses 3 eventos que eles iam fazer. Tudo bem, vai ser adiado, mas paga metade da bolsa, sabe? Eu sei que dá um trabalho muito a mais para fazer isso, né, em questões de contrato, mas dá aquele primeiro dinheiro sem ser o da vitória para alguns atletas, combina, né, um valor, enfim, uma ajuda de custo que seja, para as pessoas não ficarem em casa, às vezes, sem dinheiro, né? A gente sabe que lutadores que recebem $10 mil de bolsa e treinaram 3, 4 meses, tem que ter outros empregos também, para se manter. Ou seja, tem que ter esse cuidado sim do UFC. Vai ser marcado o evento, tudo bem, mas a gente precisa da questão agora. Eu comentei dos empresários aqui do Brasil, porque todas as pessoas que conversei hoje mantiveram, e alguns empresários adiantaram os valores para seus funcionários, para não faltar dinheiro para comprar remédio, entendeu? Para todo mundo ficar um pouco mais calmo nessa pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo pela primeira vez, né, em tempos modernos, entendeu? Desde a gripe, né, espanhola em 1918. Então, assim, é um momento que tem que ter serenidade, tem que ter calma. A gente vive, eu falo isso para vocês, mas falo isso para mim. Todo dia eu acordo rezando, pedindo o melhor para todos, não só para o meu umbigo. Estou preocupado com meus amigos, estou preocupado com a minha classe e estou preocupado também com os lutadores, porque eu sou fã de MMA, quero ver todo mundo bem, quero ver a empresa também não tomar um prejuízo, mas como o André falou, né, como a Evelyn falou, todos os esportes fecharam, né, a NBA parou, o futebol parou, tudo parou. Então eu espero que o Dana consiga, assim, de fato, de uma forma responsável e profissional como ele é, que mantenha, assim, os eventos que ele conseguir manter. E o que ele não conseguir, Davi, dá uma ajuda de custo. Você imagina a Jéssica Andrade, ela investiu um monte, levou uma pessoa para treinar na casa dela. Se o UFC remarcar isso para daqui a 3, 4 meses, como é que ela vai pagar essa sparring que ficou lá e precisa desse dinheiro? Entendeu? A gente sabe que, né, a gente já viu várias histórias de bastidores que o atleta treina para ganhar aquela bolsa daquela luta para poder
ter um futuro à frente, entendeu? É muito complicado a realidade dos lutadores, entendeu? Me alonguei aqui, mas é mais ou menos isso. Boa, cowboy. Bom, pessoal, até puxando um pouco dentro desse assunto, a gente comentando aí, a gente vendo os eventos que estão sendo cancelados, o próprio Brave, que a gente tinha preparado um bom material aqui, o André G fez uma série de entrevistas com os principais atletas do Brave. O Brave também divulgou que o adiamento de 3 dos seus eventos que tinham pela frente aí, né? O Brave 35, que rolaria aqui no Brasil, em Balneário Camboriú, o Brave 36 e o 37. E eu chamei o Gabriel Fly, um dos lutadores que participaria desse Brave 35 aqui no Brasil. O Gabriel, ele trouxe um pouco da situação dele com relação ao evento, né? Tentei tirar dele algumas informações que a gente costuma ter essa dúvida também, com relação como que é o aviso pro lutador de uma situação de crise, como que é o dia a dia agora do lutador. Então vamos ouvir a participação do Gabriel Fly aqui diretamente do Brave. Fala, Gabriel, beleza, cara? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a participação no Nocautecast aqui, mas em primeiro lugar eu queria saber aí, com relação a esse evento do Brave 35, você faria parte, como que você recebeu essa notícia do cancelamento do evento? Foi pelas redes sociais, o evento entrou em contato com vocês, lutadores, antes? E como foi pra você receber essa notícia ali? Como foi a sua reação no momento com a sua equipe? Fala um pouquinho pra gente dessa situação. Fala, Davi, beleza, meu irmão? Um abraço a todos os ouvintes aí também do Nocautecast. É um prazer, uma honra pra mim estar podendo participar aí, podendo trazer um pouco de informação pra vocês a respeito do que tá acontecendo, né? Devido ao coronavírus aí, infelizmente, que tem nos assolado e nos atingido, tem mudado muita coisa na nossa vida, e uma delas é o cancelamento de vários eventos que está tendo, né? O Brave foi um desses eventos. Recebi a notícia diretamente do Brave, entraram em contato comigo, né? Eu já estava esperando, na verdade, faltava 2 semanas para a luta, estava na reta final já do camp, da perca de peso ali, estava tudo 100% para lutar, pronto para dar o show. Mas devido ao crescimento dessa pandemia, a gente já estava esperando já que talvez acontecesse alguma coisa relacionada a esse tipo. E como o Brave é um evento, tem muita responsabilidade, muito cuidado com os atletas. Eu já estou indo para minha 4ª luta dentro do evento e é incrível o cuidado que eles têm com a gente. Não me surpreendeu nem um pouco esse cancelamento, esse adiamento dessa luta, porque eu sabia que essa seria a melhor opção no momento. E o Brave, com sua excelente consciência, eles fizeram a escolha certa. Eu fiquei um pouco frustrado, claro, porque a gente tá preparando há 2 meses para estar lutando, estava pronto já, próximo do peso, mas eu sei que essa foi a escolha mais correta, mais coerente no momento, é o que tinha que ser feito. Então vamos continuar focado aí na batalha contra esse coronavírus aí, em breve as coisas já vão estar voltando ao normal. E o Brave, ele passou alguma orientação para os lutadores, né? Com relação a essa situação da crise, do coronavírus? Deu alguma orientação com relação à higiene? Ou simplesmente foram informações técnicas mesmo para vocês, falando que o evento não ia rolar? Como que foi? Teve alguma orientação do evento para os lutadores, além do cancelamento? Então, o Brave, cara, ele tem um cuidado muito especial com o atleta e com os seus fãs. E logo na sequência que eu recebi a notícia do cancelamento do evento, eu já recebi também uma lista assim, de várias coisas que eu poderia fazer para estar evitando o contágio, tanto para mim como para transmitir para outras pessoas. E isso eu achei muito incrível. Eles falaram para a gente estar tomando bastante cuidado, para que em breve a gente possa estar retornando, estar saudável para estar retornando dentro do octógono, dando show quanto antes. E quanto mais a gente fazer a nossa parte, quanto mais qualidade a gente tiver nisso, na prevenção, mais rápido essa crise aí vai passar e mais rápido a gente volta com a nossa vida normal, né? E a gente comentou bastante no cast hoje sobre como que é esse momento de inatividade por um lutador, né? Acostumado a muito ter atividades bem intensas, treinos, aquela vida bem corrida com relação à atividade física, né? Como que tá sendo esse período de quarentena pra você? E como que é para um lutador esse momento de inatividade?
Então essa parte de ficar inativo tá um pouco complicado, porque eu tava vindo de um ritmo forte de treino, né? Tava pronto pra luta, então a gente tava treinando 100% todos os dias, cedo, à tarde, à noite, e de repente, parar tudo é um pouco complicado. Eu tô tentando manter o máximo possível ativo aqui, tô fazendo 2 treinos por dia aqui dentro de casa mesmo, faço uma parte aeróbica ali, um pouquinho de força ali com o que eu posso. E daí no final da tarde eu faço um treino técnico de luta, faço umas movimentações de jiu-jitsu, faço uma sombra, minha esposa tá me ajudando, puxando uma manopla pra mim também. Não é a área dela, mas ela tá me ajudando, me auxiliando nisso pra eu estar me mantendo ativo, porque é difícil para um lutador que tá acostumado, um atleta de alto nível, que tá acostumado com a movimentação diária contínua, parar do nada fica um pouco complicado. O que eu tô mais tendo dificuldade para fazer é a dieta, cara, porque ficar em casa sem ter muita coisa para fazer, o que você vai mais fazer é comer, não sei os outros atletas, mas eu tô complicado nisso. Vou subir um pouco o peso aí, mas a minha esposa tá me ajudando, tá me puxando um pouco a orelha em relação à dieta. E é isso aí, cara. O bom também é que eu tenho 2 filhos pequenos, e quem tem um filho já sabe como que é, quem tem 2 sabe perfeitamente como que é. Demanda muito gasto de energia, ainda mais que eles ficam o dia inteiro em casa, então eles estão me ajudando nessa queima calórica aí também, porque cada momento a gente tá inventando uma brincadeira diferente, não para, e corre aqui, corre ali, e brincamos de cavalinho, eles querem brincar de lutinha comigo também, então eles também estão me ajudando a não ficar tão inativo assim. Bom, Gabriel, queria agradecer a participação, a gente fica aí na expectativa para que essa situação passe o mais rápido possível. O Brave era um card excelente que estava para acontecer. Você estava nesse evento que você encararia o Rafael Morcego também, que seria uma luta bem bacana. O Morcego também é um adversário bem interessante, assim, né? Ele tem grande experiência, assim como você. Então eu queria agradecer e queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que ouve o Nocautecast sobre o seu futuro, o futuro do Brave, o futuro do MMA, né? O que a gente pode esperar daqui para frente. Um abraço. Olha, eu que agradeço aí pela participação, pela oportunidade de estar trocando essa ideia. Fico muito feliz pela preocupação que vocês estão tendo de estar passando as informações corretas em meio a tantas fake news aí que a gente vê hoje em dia. É muito importante um meio de comunicação sério e idôneo igual você está passando, transmitindo as informações corretas, né? Em relação à luta, eu tenho certeza que ia ser uma luta que ia sair faísca, cara. Tanto daqui como lá, eu sei que a qualidade é muito alta. E o Morcego é um atleta muito experiente mesmo, e realmente eu ia para nocautear ou para finalizar, como eu vou em todas as minhas lutas. Com certeza esse é um grande show que provavelmente possa acontecer no futuro. O Brave não deu parecer nenhum ainda de datas e tudo, como os cancelamentos de todas as atividades que estão tendo está sendo por tempo indeterminado. Tudo vai depender de como essa pandemia aí vai reagindo daqui a algumas semanas, né? Depois disso que a gente vai ter um parecer, a gente vai poder voltar à vida normal. Por isso, galera, é muito importante a conscientização de cada um. Se todos nós fizermos a nossa parte, começarmos a pensar no coletivo, essa fase ruim, essa crise vai passar rápido. Agora, se a gente ficar no individualismo ali e não pensar no coletivo, isso vai demorar mais tempo para passar. Então é muito importante, galera. Vamos se conscientizar, vamos ficar em casa na medida do possível, quem puder. Vamos estar sempre higienizando as mãos, como vocês já estão cansados de saber tudo que tem que ser feito. Então vamos fazer, galera, vamos pensar no coletivo, pensar em todo mundo, para que logo passe essa fase, logo volte os eventos, volte o futebol, volte o Brave, volte todas as outras atividades normais. Com certeza juntos somos mais fortes e juntos vamos vencer mais essa, beleza? Um abraço, Davi, abraço a todos que estão ouvindo, tamo junto, galera, vamos que o futuro pertence a Deus, mas pertence a nós também. Precisamos fazer hoje para ter um futuro amanhã. Valeu, abraço, us. Bom, esse foi o Gabriel Fly. E pessoal, André G e Gabriel, a gente pode finalizar aqui com algum dos tópicos que a gente tem visto aí ultimamente, né? Gabriel, você tem alguma coisa anotada que a gente pode dar uma discutida? Eu tenho alguns pontos aqui, André G. Como que a gente pode começar por isso, Gabriel? Sempre, Davi. Eu queria levantar só a entrevista que o Justin Gaethje deu, né? Falando da possível luta com o Conor McGregor.
porque tudo começou, não sei se alguém lembra, mas após a luta do McGregor contra o Cerrone, o Ariel Helwani entrevistou o treinador principal do Conor McGregor, que falou naquela época que acharia interessante uma luta contra o Gate. Eu achei interessantíssima a escolha dele, né? Até porque eu, Gabriel Nostradamus, tinha previsto lá atrás que de repente Masvidal teria uma chance contra o Conor aí. Mas o Conor acho que preferiu focar, né, na disputa do cinturão peso leve e com adversários dessa categoria, né? O Gate deu uma entrevista falando que o Conor tem que passar por ele para conseguir essa disputa, né? A gente sabe que o Dana White, quando quer alguma coisa, Davi, sempre fala disso, eu sempre falo esse assunto. Quando ele quer alguma luta, ele quer algum assunto, ele faz a narrativa dele acontecer. Ele tem os objetivos, ele tem, né, o porquê de querer um dia fazer Khabib contra McGregor no futuro. Como a gente conversou com a Evelyn, foi o maior pay-per-view da história, né? 2,4 milhões de dólares de pay-per-view vendidos, de pacotes vendidos, desculpa. Então, quer dizer, ele como promoter quer fazer essa luta acontecer. Mas o Gate jogou uma pedra nesse caminho aí, falando, né? McGregor, você tem que lutar comigo. Porque passando por mim, você realmente vai ter essa chance, porque a chance é minha. E assim, se a gente for olhar o ranking, Tony Ferguson é o primeiro desafiante, né? Peso leve, já tem luta casada com o Khabib. Essa luta tem que acontecer. Deus abençoe que aconteça mesmo. E a seguir, Dustin Poirier já tem luta pré-marcada, assim, meio, né, verbal, com o Dan Hooker, né? Pro futuro, quando as situações se acalmarem. Então, quer dizer, é uma luta que faz muito sentido aí na semana de 11 de julho, na International Fight Week. Tô curioso para ver essa luta, tomara que role. Eu acho que se o Gate ligar por um instante a estratégia dele, baseado no que o Khabib fez para derrotar o McGregor, ele vai correr muito menos risco, levando pro chão, levando pro wrestling, que ele é muito capaz, ele é muito condecorado nessa arte, né, do wrestling, do que só trocar porrada e correr um risco com o McGregor em pé, né? Tô falando dessa luta porque eu queria muito ver essa luta, Davi. Eu acho que o irlandês, se aceitar essa luta aí, realmente ele tá com como se diz, o certificado de macheza em dia, viu? Também acho. Uma coisa também eu queria comentar, agora a gente tem um novo colaborador lá no nosso Instagram, o Felisberto, que é um dos nossos amigos lá do nosso grupo de WhatsApp, do Nocautecast, dos ouvintes do Nocautecast, e também fãs, assim como nós, de MMA. Ele tem abastecido também o nosso Instagram e ele colocou um destaque também interessante, onde foi essa situação do Renan Barão, né? Ele apareceu num evento lá na Sérvia, o SBC, né? O Serbian Battle Championship. Quando eu vi SBC eu achei, Barão vai lutar em São Bernardo do Campo, aqui onde eu moro, mas não é. André G, a gente viu essa situação, o Barão se apresentou no evento, né, foi ele, e foi o Albini, né, o Junior Albini, que lutou, acho que nessa noite, se não me engano, mas ele se apresentou assim, né, o evento apresentou o Barão como sendo um novo contrato ali. Eu acho que muita gente fez isso, pegou um post do Instagram desse evento e traduziu, porque ninguém entende sérvio, né, jogou ali no Google Translate e dava a entender que o Barão tinha assinado mesmo. Muitos veículos aqui no Brasil deram como o próximo passo na carreira do Barão era esse evento, mas ele acabou meio que negando. Depois falaram que não, ele tinha assinado sim, depois ele voltou e falou que não. André G, como que você vê essa situação? Tem alguns pontos que eu imagino. Quando eu vi o Barão assinando um contrato com um evento tão inexpressível assim, pelo menos, né, mundialmente, pode ser que na Sérvia seja um evento grande, mas pelo menos eu não sei. Eu fiquei pensando, será que o Barão tá indo pra um evento tão pequeno pra quê? Será que, sei lá, montar cartel? Será que o evento fez isso para que ele aparecer? André G, o que você pensa sobre essa situação do Barão aí? Cara, situação complicada que ele se colocou e que ele colocou um monte de gente, né? Uma hora um cara confirma daqui, outra hora a pessoa vai lá e nega de lá e ninguém sabe muito o que está acontecendo, né? Assim, eu sou um cara que acredito que o Renan Barão ele precisa de ir para algum lugar para reconstruir a sua carreira, nem que seja um evento de um porte bem baixo mesmo. Então eu já ficaria animado de ver ele indo fazer uma ou duas lutas no evento desse e depois ir galgando lugares em outros eventos, né? Mas parece que ele só está indo lá mesmo para dar treino para o pessoal. Ele já tinha ido lá, já tinha treinado com alguns lutadores do evento, já tinha feito aparições, e pelo que ele vem falando é isso. Agora, eu gostaria muito que realmente ele tivesse assinado um contrato desse
O SBC é um evento que vem tentando, né, trazer alguns nomes de peso, né? Já passou por ali, acho que o Fábio Maldonado, acho que até o Pezão também já passou, se eu não estou enganado. Agora tem o Albini. O Barão fosse para lá, seria mais um brasileiro aí de nome mundial chegando no evento. Então, assim, seria bacana ver ele voltando contra a concorrência de menor nível, para ele poder voltar a pegar a confiança e, quem sabe, né, dar uma sobrevida na carreira. Fico aí na expectativa de ver o que a gente vai ter pro Barão e ver se realmente ele vai confirmar ou não, porque até agora essa conversa toda só serviu para deixar o mundo das lutas confuso com o futuro do Renan Barão. Li hoje que também estão trabalhando para casar uma luta entre o Aljamain Sterling e o Cold Sanhagen. Ouviram falar essa novidade aí no mundo das lutas? A gente até deu uma comentada. Gente, não, porque eu vi que o pessoal lá no grupo do WhatsApp tava discutindo sobre isso. É uma luta bem interessante, né? Ah, não cheguei a ver, tá vendo? Vou dar até um abraço para aquele grupo ali que não para de falar de MMA, não consigo acompanhar tantas novidades. O nosso grupo do Palpitão, o grupo dos fãs do Nocautecast, mandar um abraço para essa galera nota 1000, que sempre tá mostrando as novidades, né? E falando o que interessa mesmo. Pô, vou mandar falar o pessoal, né, ó. Mandar um abraço pro Joadson, pro Lorenzo Fertitta, ex-dono do UFC, também tá lá com a gente. Tem o Feliz Neto, tem o Laerte também, que é meu brother aí das antigas também. Tem muita gente bacana, sempre tá entrando também. Peraí, qual Laerte, Davi? O Laerte famoso? O Laerte Venâncio, tá lá no grupo também. Cara, esse cara é famoso demais, ele veio aquela vez no Cat todo comendo pelas beiradas aí, mas o cara tá com as melhores amizades aí, tô sabendo pelos bastidores aí que o Laerte é o cara, hein? Ele só não abre o jogo, mas ele né, esconde o jogo no caso, hein? Mandar um abraço pra toda a rapaziada lá, a Kida também tá lá, o Leonardo Guimarães, o Alex também é firmeza, o Arthur Torres, deixa eu ver quem mais aqui, o Enio Luiz. Aquele fã da Amandinha... Da Mandinha lá que se derreteu pela Mandinha no grupo aí, como é que é? Ah, o Lucas. Scott. O Joadson. Não, é aquele que... Acho que era o Lucas, Scott, não é? Jeffin, esqueci o nome dele aqui agora, me desculpa, hein? Abraço pra toda a rapaziada. O Matias também é sangue bom. O Jeffin também, que é fã do Mestre Orsano, só que não. Então, a rapaziada lá, um abraço pra todo mundo lá do nosso grupo do Nocautecast, do WhatsApp. Bom, é isso aí, pessoal. Mais algo que a gente possa comentar ainda, André G? O que você acha? Cara, eu só vou voltar aí nessa do Aljamain Sterling e tudo mais. Saiu na notícia dele falando que assim, a luta vai acontecer, isso e aquilo. Depois ele veio no Twitter, né? Deu entrevista também falando que, pô, nessa situação ele não tá conseguindo nem treinar, quanto mais marcar a luta, né? Então, assim, realmente, daí a gente já vê que o mundo do MMA também está completamente parado. E essas notícias que surgiram, nenhuma delas aí teve um fundo de verdade. É só fake news no MMA, hein? É só fake news. Bom, ô, André G, mas fala rapidinho pra gente o que você acha dessa situação aí. O UFC tinha que pagar os atletas? Com certeza, cara. Nem que fosse ali um fundo de emergência para ajudar a galera, sei lá, $2.500 por mês aí para rapaziada, pelo menos para aqueles lutadores que não têm salários tão grandes, né? Para o pessoal que recebe abaixo de 50 mil por luta, já seria de grande ajuda, né? Para o pessoal poder se manter e ter uma tranquilidade aí com as suas famílias. Boa. Pessoal, uma menção também importante, o Luquinha, nosso estagiário, o futuro jornalista, também tá dando uma força pra gente no Instagram, também colocou hoje lá aquela matéria que ele viu lá no combate.com sobre o médico que levou uma suspensão da usada, né? Bizarro, é bem curioso, né? Mas o médico que receitou aquela reidratação do Borrachinha, foi no Brasil aquele evento, acho que foi em Belo Horizonte, não foi? Alguém lembra? Quando o Borrachinha tiraram uma foto meio de longe, assim, dele fazendo a reidratação com soro na veia aqui, né? A usada de um tempo pra cá proibiu, você não pode fazer aquela... Não sei se não pode ou se tem um limite. Eu acho que é proibido qualquer quantidade. Mas o médico que prescreveu essa reidratação pro Borrachinha foi suspenso pela agência antidoping dos Estados Unidos. Foi até uma matéria curiosa.
eu tava conversando com o Luquinha pra gente colocar essa informação, porque é uma coisa meio que deixa uma imagem ambígua, porque a gente fica pensando, já como tem o Borrachinha ao lado, a gente fica pensando, oh, peraí, quem que caiu no doping? O Borrachinha? Porque o médico ser pego pela usada é uma coisa curiosa, né? Eu nunca tinha visto isso. O que você acha, Gabriel? Olha, Davi, eu confesso que acho que foi a primeira vez que eu vi que o médico foi suspenso, viu? Eu não me lembro, deve ter tido outra situação como essa, mas achei muito curioso. Ainda não li a matéria inteira, mas vi sim o tópico do assunto. A primeira coisa que eu fui ver, André G, era qual que era o shape do médico. Você chega lá, o maluco é dobrado, né? Você fala, pô, com razão, mas não, o cara é bem cara de médico mesmo. Em tempos de quarentena, tá todo mundo querendo tomar uma coisa a mais, né, Davi, pra proteger, hein? Opa! Pois é, cara, e ontem o Borrachinha, ele deu uma entrevista lá pro pessoal, né, pro Tanuri, lá no novo canal dele, MMA Pride Brasil, e aí ele foi e perguntaram ele sobre isso, ele falou que deu aquela, né, não uso nada, eu sou totalmente puro, isso. Mas, cara, a cara dele quando ele dizia isso era sensacional, olhando pros lados assim. Chamar o cara do Metaforando, né, pra fazer uma análise, né, de linguagem corporal. Bom, pois brincadeiras à parte, tá, né? Precisando mesmo. Brincadeiras à parte, né, André G? Todo mundo é inocente até que prove. Exatamente. Não, e aí nesse tempo de quarentena agora temos que manter o shape, André. O André G é um cara já magro no shape, né? Agora, rapaz, eu como uma azeitona aqui na quarentena, acho que eu encho 2 vezes. Então, assim, tem que malhar em casa, hein, galera? Boa. Cara, não adianta nada eu ser magro, se eu já tô com aquela barriguinha do Cid da Era do Gelo, tá ligado? Tô precisando fazer uma dietinha também. Pra voltar pro shape. Bom, acho que o papo aqui já tá mostrando que é hora de finalizarmos. Mas enfim, pessoal, vamos ficando por aqui. Mas antes de finalizar, acho que a gente podia deixar uma mensagem aqui pra todo mundo que ouve, que tá como nós aqui, a gente tá respeitando esse momento de quarentena. Vamos cuidar, vamos proteger, sair pra rua o mínimo possível, só quando precisar mesmo, tomar as precauções devidas. E eu acho que principalmente pra gente que somos um podcast, né, de uma mídia onde tá crescendo bastante, principalmente hoje na internet a gente vê muitas discussões onde pessoas pegam informações cruzadas e acabam entrando em discussões desnecessárias. Entre tudo que eu vi no MMA, tem lutador que defende um lado, tem lutador que defende outro. Para não entrar nesse mérito de discussão, eu vou pegar um ponto de um dos lutadores que eu gostei da colocação, que foi o Anderson Silva, que ele falou, vamos buscar informações em pessoas especializadas. Então, se estamos em uma crise sanitária devido a um vírus, vamos procurar informações especializadas nessa área técnica, né? Então, fica aqui o nosso aviso, o nosso pedido, né? Também todo mundo se cuidar, pra gente passar juntos e firme e forte por essa crise aí, que a gente tá na 2ª semana de cast, espero que não aconteçam. A 3ª eu acredito que possa acontecer, mas eu não queria muito que a 4ª, a 5ª, a 6ª acontecesse entre a gente aqui, né, pessoal? A gente quer voltar a falar de MMA e de evento, corrente, da coisa que tá acontecendo, certo? E Gabriel Sater, meu amigo, muito obrigado. Vamos aí continuar no resguardo, todo mundo. Boa noite. Obrigado, Davi, obrigado, André, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. E, claro, mandar um super abraço para todo mundo que está trabalhando em prol, né, do combate a esse vírus, essa pandemia, né, o pessoal da saúde, todo mundo que não parou de trabalhar por um bem maior. Força aí, tenha o nosso coração com vocês. Boa. André G, meu abraço também daqui de São Paulo para você em Minas, meu amigo. Semana que vem estamos aí de volta. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço aí todos vocês. Bate-papo sensacional mais uma vez, espero que todo mundo aí fique são e salvo até o final aí dessa quarentena. Vamos todo mundo respeitar, né, os pedidos aí, as orientações que a gente vem recebendo, vamos ficar em casa, vamos tomar cuidado aí com quem a gente entra em contato para evitar ao máximo a propagação desse vírus que tem se mostrado realmente de grande perigo aí para toda a população. Vamos todo mundo ficar tranquilinho dentro de casa, curtindo aí, né, um UFC Docs, curtindo as entrevistas que a gente tem aí em diversos canais. Você mesmo mandou uma outro dia, hein, Davi? Como é que era aquilo lá, das entrevistas?
que você mandou, poxa, era do Marcelo Alonso, não era? Ah, o PVT fez um tipo especial. O Netflix da luta, Netflix da porrada, né? O PVT disponibilizou as principais entrevistas deles lá, tá bem bacana. Material bem legal pra gente poder acompanhar em quarentena. Vamos no próximo cast, então, pessoal. Vamos trazer também umas dicas, né, André G? Que a gente pode aproveitar nesse momento aí de reclusão, né? O que você acha? Acho uma ótima ideia, cara. Tem bastante iniciativa surgindo aí, muito material na internet. A gente pode fazer assim, uma pesquisa do que tem de legal os nossos fãs, os fãs do MMA, para todo mundo que curte esse esporte poder aproveitar bem a quarentena.